Às quartas-feiras, o professor Ismael Rocha está ao vivo com a gente aqui no estúdio CBN. A gente está vendo o professor dentro do carro. E a voz, professor Ismael, voltou? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo cuidado aí. A voz está voltando, mas esses dias foram dias difíceis, viu, Guarizo? Não foi fácil, porque a gente fala muito, né? O professor está sempre no palco, está sempre falando, e a voz realmente, semana passada, os ouvintes tiveram a oportunidade de me ouvir aí nas gravações, estava realmente difícil de conversar com cada um deles. Ah, mas valeu, foi legal. Conteúdo é sempre importante, né, professor? E o conteúdo hoje é algo que acho até estranho, né? Vou perguntar para o educador, obviamente, que ainda não exista nas escolas, que é a educação financeira, né? Algo que seria essencial hoje para a formação de uma pessoa, professor. Pois é, pois é. Essa coisa de olhar para o que está em volta e espelhar isso dentro da sala de aula é alguma coisa que é muito nova ainda no Brasil. Existe uma tradição de que os educadores que estão na liderança de todos os processos definem o que é certo e o que é errado, o que precisa ser trabalhado, o que tem que ficar de fora. Então, esse seu espanto é um espanto de quem vive uma realidade, porque há muito nós teríamos que trazer esse tema para dentro de sala de aula. E quando ele chega, começa a chegar agora no Brasil como uma iniciativa de alguns movimentos, ele ainda tem uma fragilidade. E a fragilidade está exatamente nos professores, porque há necessidade de preparar os educadores para que eles possam realmente falar de conceitos de educação financeira. No fim, todos nós conhecemos um pouco, mas para ensinar, Garrido, é outro passo. Ensinar significa ter o conhecimento e transmitir esse conhecimento de uma forma bastante adequada. Então, as crianças, os adolescentes, eles precisam conhecer quais são os gastos da casa, aonde realmente vai o dinheiro que é trazido pelo pai, pela mãe, por um irmão mais velho. De que maneira isso é distribuído? Que volume tem essa quantidade de dinheiro? Para que ele vai ser aplicado? Para, desde pequeno, entender que é necessário poupar, desde pequeno, entender que é necessário fazer um planejamento, desde pequeno, entender que, às vezes, você tem que dizer não para alguma coisa que talvez você queira comprar agora. Então, são conhecimentos básicos que já deveriam estar dentro da sala de aula há muito tempo, como você disse. E é um projeto que já existe em alguns locais, né, professor? Roraima, por exemplo, já adota nas escolas públicas? Exatamente. O MEC, Governo Federal, desenvolveu um primeiro projeto. E olha que interessante. Ele coloca à disposição da escola. Não é alguma coisa que está sendo implantada de fato. Ele coloca à disposição dos estados, das escolas públicas, para que elas possam fazer a adesão a esse programa. Então, ainda é um processo voluntário. E a notícia que chegou a semana passada, que foi uma notícia bastante positiva, é que o estado de Roraima foi um dos primeiros estados a trazer isso para dentro de casa. Ou seja, sim, nós temos que trabalhar esse tema dentro da sala de aula. Então, veja, sabe, é ainda alguma coisa colocada como possível, como facultativa, mas a gente tem um exemplo desse estado, que muitas vezes a gente até nem sabe como dizer o nome corretamente, mas eles dão um passo significativo na direção de dar ao jovem, ao adolescente e à criança a percepção de quais são os recursos existentes, de que maneira as despesas são pagas. É uma questão de percepção de valor, Guarrizo. Que valor há para cada centavo que entra dentro de casa, que entra dentro do bolso desse menino? Muitas vezes, o que a gente tem visto é que as famílias têm até uma dificuldade em falar sobre esse tema, porque acabam acreditando que isso vai tirar o foco, que a criança vai ser muito monetarista,
que ela vai ficar preocupada com isso e não vai poder aproveitar de outras coisas da maneira como todas as crianças precisam aproveitar. Isso é um equívoco. É um equívoco por quê? Porque nós vamos dar peso para as coisas. A família não pode só falar deste tema com seus filhos e filhas, mas também precisa colocar este tema na pauta. É uma questão de orientação educativa. É esse o termo correto que a gente trabalha para esse aspecto. Orientação educativa. Fazer com que as crianças, desde pequena, tenham formação para entender qual é o valor de cada uma das coisas que elas têm na mão, que elas têm em casa e passarão a ter no bolso também. Mas antes de partir para o próximo tema, vou ter que perguntar, né? A pronúncia certa é Roraima, com A aberto, né? Travou. Mas é. Professor Ismael tá voltando? Não? Oi. Opa. Voltei. Opa, Roraima com A aberto, né? É Roraima. É, não é Roraima, é Roraima. Para a gente fechar, professor Ismael, queria que o senhor falasse como preparar os professores, né, para fazer esse ensino da educação financeira para os alunos. Pois é, os professores, eles estão recebendo, desde o início do ciclo pandêmico, uma enorme carga de trabalho. Já falamos aqui, as famílias todas têm conhecimento disso, que os professores não sabiam dar aula nas plataformas virtuais. E eles foram jogados nessa situação sem nenhum tipo de preparo, conseguiram resolver isso da melhor maneira possível. Então, houve um excesso de trabalho para os professores nesse ciclo pandêmico. Não houve uma preparação adequada. Eles acabaram buscando uma informação aqui, outra informação ali. Nós não podemos, cair no mesmo erro. Nós não podemos cair no mesmo erro. Nós temos que ter programas de preparação. Programas de preparação desses professores, que podem ser feitos através de plataformas virtuais. Existe essa possibilidade, sim. Já tem alguma coisa sendo pensada nessa direção, dando a eles toda uma metodologia para ensinar finanças, para ensinar matemática financeira, para ensinar o que é juros, para ensinar o que é inflação. Então, tem uma metodologia própria para ensinar esses professores, para que eles possam transmitir esse conhecimento numa linguagem que os pequenos possam entender. Mas é necessário ter um planejamento. Então, cursos para esses professores, material de leitura para esses professores, material didático para esses professores, porque não existe material didático para isso. Nós temos livros para ensinar língua portuguesa, livros para ensinar geografia, livros para ensinar história, mas nós não temos nada para ensinar educação financeira. Então, sim, preparar, cuidar bem desses professores e, do outro lado, desenvolver materiais que possam ser realmente colocados em prática. Esse programa que o governo federal começa a colocar em prática é um programa que tem uma série de jogos. E nestes jogos, as crianças vão aprendendo o que é inflação, o que é juros, o que é poupança, o que é salário. E esses conceitos todos vão sendo trazidos porque essa é a realidade que todos nós vivemos, os pequenos e os adultos. Então, é necessário dar condições para que os nossos professores possam desenvolver. Eu costumo dizer que o professor adora ensinar. Se tem uma coisa que o professor gosta de fazer, é ensinar. É como um jogador de futebol, ele gosta de jogar futebol. O professor gosta de ensinar, mas para ensinar, ele precisa ter os elementos certos para fazer também isso com muita tranquilidade e com total absorção pelos estudantes. Então tem um caminho a ser percorrido, meu amigo, e isso precisa ser feito. Isso precisa ser feito urgentemente. Um dado que certamente vocês da CBN já trouxeram é que houve um empobrecimento da população. Os dados mostram que 50% da população brasileira, ou 50% das famílias, teve uma diminuição na sua renda depois desse ciclo pandêmico.
tem um aumento do endividamento. Isso não é só responsabilidade do pai, da mãe, ou do avô, ou da tia mais velha pensar. Isso é uma coisa que a gente tem que trazer para a mesa do jantar e conversar com todos os nossos meninos e meninas. Sem dúvida. Educação financeira é importantíssima. Professor Ismael Rocha, grande abraço. Até a semana que vem. Quer dizer, até amanhã muito gravado. Bom. Até a semana que vem ao vivo. Isso. Muito bom falar com vocês e falar de uma maneira que vocês possam me ouvir, né? E não com aquela voz que saía de trás do porão, aquela coisa horrível. Obrigado pela paciência. Um abraço. Até amanhã. Que isso. Até amanhã.